A palavra dízimo no seu original no hebraico é maaser, que significa literalmente 10%. 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. Então, quando ele fala trazei o dízimo, é trazer 10% à casa do Senhor. Por quem foi instituído o dízimo? Tem muita gente que fala que não foi Deus que instituiu o dízimo, né? Mas, para a tristeza de muitos, quem constituiu o dízimo foi o próprio Deus. Deus instituiu através da lei mosaica, ainda diante do Monte Sinai, quando Israel agora é peregrino no deserto, antes de adentrar na terra prometida. E aí existem as referências bíblicas, Levíticos 27, a partir do versículo 30 ao 34, Números, capítulo 18, versículos 21 e versículos 26, Deuteronômio 14, do versículo 22 até o versículo 29. São as ordenanças onde o Senhor deu a Moisés acerca dos dízimos. Não é? Agora é interessante que quando a gente vai estudar sobre os dízimos no Antigo Testamento, a 10ª parte não compunha hoje do que a gente faz. Nós damos a 10ª parte do nosso salário. A gente recebe o nosso salário e damos 10% e ficamos com os outros 90%. Apesar que os outros 90% também pertencem a Deus. Afinal de contas, Ele nos deu 100%. Ele só está pedindo 10%. Como por... Você ou não por obrigação. Eu não dou por obrigação, né? Eu dou por gratidão. Por graça, com o coração alegre. Mas tem alguns que dão por obrigação, infelizmente. Só que a 10ª parte, no Antigo Testamento, você vai ver lá Levítico, versículo 27, a partir do versículo 30, são 10% de animais domésticos, 10% dos produtos domésticos, e havia outras rendas que também eram 10%, cereal, vinho, trigo, são outras rendas. Se você somar 10% de cada, logo não é 10%, é 30%. Então o dízimo era mais ou menos, no Antigo Testamento, por ordenança, por obrigação, 30%. Que o povo de Israel tinha que oferecer à casa do Senhor. É interessante, né? Porque hoje ninguém quer nem dar 10%. Imagine se nós colocássemos 30%. E se a gente for aprofundar, eu até esqueci de colocar no sermão, nós estamos aprendendo nessa conferência que tudo no antigo Deus elevou o padrão. Nós vimos na primeira conferência o padrão moral de como os israelitas deveriam ser diferente. O cristão deve ser diferente. Por exemplo, o cristão tem mania de falar palavrão, a partir do momento que se converte, tem que deixar. Se o cristão mentir, se a pessoa mentir, a partir do momento que se converte, ela tem que deixar. Se o cristão, que nem o pastor Alexandre deu o exemplo da pessoa que comprou um cabelo, adquiriu um cabelo, uma pessoa agindo de má fé da pessoa que não conhecia, elevou o produto muito mais, sendo que valia bem menos. Então Deus olha tudo isso. Tudo isso é colocado numa balança. A salvação nossa está em jogo. Então Deus, Ele eleva. Você pode enganar a pessoa, mas ao Rei dos Reis, você não engana. Nós aprendemos no domingo passado com o diácono Ira a elevação do culto. O culto era uma vez por ano e tinha que ser perfeito. Se houvesse um resquício de imperfeição, Deus não recebia. E quem estava à frente, que era o sumo sacerdote, poderia ser fulminado. Deus elevou, era uma vez por ano. Aqui nós, pelo menos, é 2 vezes por semana. Então nós temos que apresentar perfeito. Da mesma forma, eu disse. Deus também elevou o padrão do dízimo. A igreja primitiva não dava 10, não dava 20, não dava 30, nem 50. A igreja primitiva dava 100% de toda a sua renda. Está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 40. A igreja primitiva dava tudo, depositava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam segundo a necessidade de cada um. Então, para vocês verem também que a oferta ela foi elevada. Para ser bem sincero, as organizações eclesiásticas pega bem leve com os irmãos, por cobrar os 10%, ou por permitir contribuir 10% da renda. Tá bom? Existem pessoas, aí nós vamos ver também que o dízimo, apesar de ser instituído por Deus durante a peregrinação de Israel no deserto, ele é antes da lei. Quebrando o preceito de quem fala assim, o dízimo é da lei, então não vou dar dízimo, porque o dízimo ficou para a época da lei. Só que se a gente pegar por isso, ele é bem antes da lei. Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, vai dizer: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, antes da lei, antes da nação de Israel existir. Somente Abrão, ainda quando Deus chama Abrão e faz uma promessa para ele,
Abraão, depois de vencer uma batalha para resgatar Ló e sua família, ele vence uma guerra contra o rei Kedorlaomer, antes de Sodoma. Então o sacerdote está vindo, e Abraão, depois de receber uma vez, entrega dízimo para ele, dízimo de todos os seus bens, ele entregou ao sacerdote. Outra passagem também, que o dízimo, ele é antes da lei. Também se encontra em Gênesis 28, versículo 22, só que agora através de Jacó. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso é Jacó fazendo uma promessa para Deus. Logo depois, Jacó está trilhando, fazendo uma peregrinação. Ele vai, se não me falha a memória, vai de encontro a Labão, seu tio, se não me falha a memória. E ele deita num lugar chamado Luz. Ele pega uma pedra e faz dessa pedra travesseiro. Ele reclina, vai dormir, e Deus dá um sonho para ele. Jacó vê escada que liga entre o céu e a terra, e vê anjos subindo e descendo. E ele vê o Senhor ao seu lado, e o Senhor ratifica a promessa feita para Abraão, e agora ele continua ratificando a promessa, estendendo até Jacó e toda a sua descendência, que através dele fará dele uma grande nação, a saber, a nação de Israel. E Jacó acorda assustado, tenebroso, porque ele viu, Deus está presente neste lugar, ao ponto dele pegar aquela pedra, ungir com óleo e dizer, aqui agora se chamará Peniel, não mais Luz, que quer dizer casa de Deus, a casa é de Deus, o Senhor está aqui. E ele unge aquele lugar como se fosse um altar, e aí ele faz uma promessa que se o Senhor agora guiar ele até o objetivo que ele iria, certamente te darei o dízimo. Ou seja, quando nós temos um encontro real com o Senhor, irmãos, quando Jesus, nós temos esse encontro, sabe? A gente não vem aqui para olhar para a cara dos irmãos, se bem que depois a gente comunga mesmo, mas a gente não vem primeiro para olhar para a cara dos irmãos, nós não vem aqui para saber porque irmão não veio, porque irmão deixou de vir. É claro que quando deixa de vir, manda uma mensagem, irmão, porque faltar uma vez é normal, faltar duas vezes, como eu digo, levanta a orelha de burro, faltar a terceira vez, vai atrás, porque não é normal. Mas a princípio nós vem porque nós tivemos um encontro real com o Senhor. E nós tem que vir com alegria para cultuar ao Senhor. Será que quando acaba aqui a gente já fica ansioso, naquela expectativa de vir para o próximo culto? Eu não vou nem falar na quarta, porque foi no domingo, porque foi elevado. É na próxima quarta-feira, aqueles que podem vir. Aos contratempos, sabemos que há contratempos, mas aquela fome, aquela sede de ouvir a palavra, aquela vontade de estar junto com os irmãos, é só através de um coração regenerado, de um coração transformado. Aquele coração de carne foi tirado, e o coração de Deus colocado em nós. Então que nós podemos dizer, como o salmista diz, eu não vou por mera religiosidade, eu vou como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, até o dízimo ele é entregue com a alegria de pessoas que foi salvo, que foi liberto, e entender, eu ainda faço pouco para o Senhor, não chega nem aos pés do que ele fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Ai, irmãos, hoje a noite está diferente aqui. Glória a Jesus. A noite hoje está diferente. Então nós vemos que o dízimo ele é antes da lei. Então se alguém questionar você, porque as pessoas questionam, o dízimo ele é antes da lei. Antes da lei. Engraçado, não foi Deus. A gente pegar no manjo, não foi Deus que falou para eles. Eles sentiram com graça em oferecer dízimo ao Senhor. E Deus gostou da ideia, ao ponto de ratificar na aliança mosaica. Ele gostou da ideia. Deus gostou da ideia. Então muitas coisas, a gente tem iniciativa e Deus carimba. Deus aceita, Deus assina, Deus responde. Agora, utilidades do dízimo. Para que era a utilidade dos dízimos no Antigo Testamento? Primeiro, para o sustento do sacerdócio levítico. Era a primeira finalidade, para sustentar os levitas. Números 18, versículo 21 vai dizer: e eis que aos filhos de Levi, que são os levitas, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, que era o tabernáculo. Então, primeira parte, os dízimos era para sustentar os levitas. Por quê? Porque depois que Israel sai, eles vão tomar posse da terra prometida. Todas as 11 tribos vão herdar um pedacinho de terra. Só que o Senhor também, como eu falo, gostou da ação dos levitas. Quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sozinho com Deus, o povo se rebelou, criou um bezerro de ouro e o adorou. E quando quando Moisés desce, e Moisés pergunta, quem é de Deus, venha para mim. A tribo de Levi foram os primeiros. Aí, e eles empunharam as espadas e matou todos aqueles que foram a favor daquela prática de idolatria. Deus gostou da atitude deles.
Então Deus pegou para a tribo de Levi, os levitas, e falou: ó, os demais vão herdar a terra, vocês não, porque eu, disse o Senhor, eu serei a herança de vocês, eu serei a porção de vocês. Da mesma forma somos nós. Nós hoje somos chamados de tesouro peculiar do Deus Altíssimo. Nós somos a nação eleita, nós somos a geração eleita, a nação santa, sacerdócio real, 2 Pedro, se não me falha a memória, é 2, versículo 9. Eu sou ruim de gravar versículo, é por isso que eu anoto, esse eu não anotei, mas está lá em 2 Pedro, viu, irmãos? Então Deus elevou, então os levitas, por agir assim, banir do meio a parte idólatra, o Senhor falou: eu serei a porção de vocês. É interessante que a gente fala que Deus não precisa do nosso ouro e da nossa prata. Realmente, as provisões que eles traziam eram para os levitas. Por ordenança de quem? De Deus. Era ordenança do Senhor, não era para entregar para Deus, era para suprir o trabalho dos levitas. Porque os levitas, a responsabilidade de limpar a tenda do encontro, porque tem pessoas que pensam que levitas só tocavam, mas os levitas limpavam a tenda do encontro. Os levitas tinham por obrigação de manter o incenso soltando fumaça, o candelabro aceso. Havia sacrifícios, eles não tinham tempo para cuidar de outras coisas. Havia a parte de guardas também em volta do tabernáculo, que eles empunhavam espadas, estavam prontos para dar sua vida para defender a tenda do encontro. Será se nós estamos prontos para dar a nossa vida para defender o Evangelho de Jesus Cristo? É uma pergunta que nós fazemos. Será se nós estamos dispostos a entregar a nossa vida em favor do Evangelho? Será que nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor? Será que nós podemos dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor? Então, um dos motivos era para sustentar o sacerdócio levítico. Outro motivo, para cuidar da assistência social. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29 vai dizer: ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Dízimos também era para cuidar da assistência social dentro da nação de Israel. Sacerdócio e questões sociais, cuidar dos órfãos, porque muitas crianças ficavam órfãos de pais devido à guerra, muitas mulheres perdiam seus maridos e não tinham de onde tirar seu sustento, mas através dos dízimos e das ofertas, o Senhor sustentava essas pessoas. Glória a Deus! Então nós vemos a importância dos dízimos. Agora no Novo Testamento. No Novo Testamento que o caldo entorna. Quando nós vamos para o Novo Testamento, finalidade do dízimo: para os que trabalham para o Evangelho. Primeiro momento, para os que trabalham para o Evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14 diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É por isso, irmãos, tem gente que é contra, mas pastor tem que ter salário, sim. Pastor tem que ter salário, embora nós não tenhamos. Uma vez eu fui chamado para ser o terceiro dirigente da sede do pastor. Eu vou te contribuir com tanto valor. Não quero, pastor. Eu não quero. Eu trabalho para isso. Não quero. O pastor tem que ter salário, mas também tem que viver do Evangelho. O pastor não poderia, para ele viver, ele não poderia trabalhar fora. Porque é pesado você cuidar da igreja, cuidar da sua família, ter um trabalho fora, você prestar contas para alguém, fica muito pesado. E tem muitos irmãos que não dão valor para o pastor, irmão. O pastor trabalha fora, o pastor cuida da igreja, o pastor cuida da casa dele, cuida da parentela dele, e os irmãos não dão valor para o pastor. O pastor não come da lã. Pastor, é direito? É direito. E pasmem vocês, na nossa sociedade brasileira, na justiça brasileira, a lei que respalda para isso. Ele tem que ser registrado em carteira. Se qualquer um pastor, por exemplo, eu não vou fazer isso, eu faço de gratidão, mas se um dia eu sair de cargo, de função, de segundo dirigente, chegar no Ministério da Justiça do Trabalho e denunciar que eu trabalhei e não recebi, eu ganho processo. O Ademina tem que me pagar todos os honorários, todos os tempos prestados. É claro que eu faço por gratidão, não cobro. Se os irmãos pensam que eu estou ganhando R$1 de oferta dos irmãos, saibam que eu não ganho R$1, nem quero. Nem quero. Pastor Isaías aqui? Também não, irmãos. Também não. Isso inclui pastores. Quer ver outra classe que inclui? É por isso que eu falei que aí o caldo entorta.
Pastores, missionários nem se fala. Quantos missionários são enviados por igrejas e são largados, abandonados? Não manda mais. Eu conheço vários, graças a Deus, irmãos, a gente vem de um ministério grande. Eu conheço vários missionários que foi e teve que voltar. Por quê? Porque só enviou. Só enviou, irmãos. E quem tem que mandar o sustento? É a igreja. Dízimos e ofertas é para isso. A arrecadação de dinheiro é para isso. É para Deus, não é para Deus, irmãos. É para Deus mostrar que através da nossa união, o reino dele avança. É para mostrar para o mundo, ó, eles não precisam de políticos, porque eu banco a minha igreja. Quanta gente tem depositado sua esperança em político e não deposita sua esperança em Deus? Ah, irmão, 2026 vai ser difícil, porque a esquerda vai fazer. Irmão, você tem que ter consciência. Quem vota tem que ter consciência. Mas a minha sua dependência não tem que estar em político não, irmãos. É Deus. Nossa dependência é de Deus. É Ele que abre porta, Ele que fecha a porta. É Ele que quer dar uma bênção, Ele que não quer reter a bênção. É Ele. Não é político. Tem muitos irmãos que colocam esperança em político. Político não vai salvar a tua vida não, irmão. Político não vai melhorar a tua condição não. Entendeu? Quem deve receber também? Mestres e professores, principalmente da escola bíblica dominical. Tocadores. É digno de receber os que trabalham. Líderes de departamento e também discipuladores. Só que essas pessoas não podem trabalhar fora. Não podem. Não podem. A partir do momento que trabalha fora, duas ou um, ou o coração é grato, ou é porque não vão receber, ou porque a igreja não tem condição de pagar. Porque também tem essa. Às vezes a igreja tem condição de pagar, e é louvável. Até por um momento. Também assistência social. O Senhor no Novo Testamento também se preocupa com assistência social. Atos, capítulo de número 6, a gente vê o motivo da escolha dos diáconos na igreja do Senhor. Porque o número de convertidos estavam sendo tantos que os apóstolos não estavam dando conta das viúvas que estavam sendo esquecidas ou deixando de serem assistidas. E elas questionaram, se achegaram até os apóstolos. Os apóstolos falaram, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra, porque a gente tem que cuidar da pregação da palavra. Então vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, idôneos, com testemunho autêntico, para servir às mesas, servir às viúvas, cuidar dos órfãos e também dos necessitados. Essa é a maior função de diácono. O diácono primeiro ele é chamado para isso, para cuidar do assistencialismo da igreja. Então, como diz por aí, cada um de nós no nosso quadrado. Nós temos que ter o nosso quadrado e entender. Até crescer, até se Deus nos chamou para uma posição maior, nós temos que aprender a servir, irmãos. Esses dias eu vim para a igreja, eu vim para a igreja no domingo, e aí tinha pouca cadeira. Aí eu arrumei ali, e a Mara falou assim, nossa, parece que tem pouca cadeira. Aí eu falei, nossa, hoje eu entendo, porque uma pessoa que é chamada para pastor, ele primeiro fica sem diácono. Porque se ele não aprender a limpar a igreja, aprender a organizar as cadeiras, no dia que não tiver ninguém, quem é que, como é que ele vai organizar? Então ele precisa aprender. Precisa aprender a limpar uma igreja, precisa aprender a arrumar as cadeiras, lavar um banheiro, que não é vergonha para ninguém, servir os irmãos com um copo de água, depois perguntar, irmão, você precisa... Tem, irmãos, vocês, para os que gostam de visita, deixa eu falar, eu não ia falar, mas eu vou abrir o jogo. Não pergunta para o pastor Isaías, eu quero uma visita com você, chega nos diáconos. Irmão, agenda uma visita com o pastor Isaías para mim, por favor. Se o irmão não puder, porque o diácono também pode aconselhar. Afinal de contas, às vezes ele foi chamado para o pastorado, e ele precisa aprender também. Porque isso desafoga. Você ajuda, você agiliza o processo do rei. Os diáconos estão aí. Agenda uma visita para mim. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Ser assistido. São de diáconos. Assistência social, Atos capítulo de número 6, não dá para ler tudo. Gálatas capítulo 2, versículo 10. 1 aos Coríntios 16, versículos 1 e 2. 2 aos Coríntios 8, versículo 14. 2 aos Coríntios 9, versículo 6 e versículo 7. Sabe, irmão, quando a gente fala assim, são as referências bíblicas que falam do assunto, né? A Bíblia, ela tem vários assuntos espalhados dentro dela. E assim, quando nós vamos estudar tantos assuntos, a gente pega um assunto ali, outro acolá, e aí são as referências bíblicas. E quando a gente, agora um detalhe, quando se fala de assistência social, ele não está falando primeiramente para você visitar os órfãos lá fora. Não é as viúvas lá de fora. Ah, eu tenho um irmão que é alcoólatra, mas ele não serve a Deus. A igreja não tem responsabilidade com ele. Ah, mas eu congrego. Você congrega. Seu irmão não. Ele ainda não faz parte da irmandade na fé. Devemos olhar? Devemos. Mas primeiro é o da casa. Tiago diz,
Aquele que não cuida da sua própria família, e vou abrir um parênteses, a família lá não é marido, cônjuge não. A família lá é os irmãos na fé. São os irmãos da fé. Tiago está querendo dizer, aquele que não cuida primeiro das igrejas, da congregação, é pior do que o infiel lá de fora. Não é a família, marido, mulher, filhos, não. É claro que é o reflexo também. Eu tenho que cuidar também da minha casa. Primeiro minha casa, depois, da mesma forma que eu sirvo a minha casa, eu vou servir a igreja. Se eu sou negligente com a minha família, Paulo vai dizer, se eu não cuido da minha casa, como é que eu vou cuidar das coisas de Deus? Já viu pessoa que não dá bom testemunho primeiro dentro de casa? E chega aqui, é o São Marrão. Engrossa até a voz para orar, para pregar, para cantar, seja o que for. Roda, sapateia, levanta a mão, mas dentro de casa, como diz um dos pais da igreja, é o demônio dentro de casa. Isso também vale para dentro de casa. Testemunho primeiro é dentro de casa. Obra social também, Deus se preocupa, mas primeiro com os de dentro. Tem um morador de rua e eu cuido dele, irmão, todo dia. E o teu irmão da tua igreja, da tua congregação, ou de outra congregação que professa Jesus, como é que tá? Você te pede uma ajuda e você não ajuda. Mas eu estou ajudando o mendigo, que nem é crente. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está nem aí para você. Está nem olhando. Não está nem recebendo o teu esforço. Agora, quando tu começar a ajudar o teu irmão, aí tu pode dizer que pode cuidar do vizinho, do próximo. Porque primeiro é os domésticos da fé. Primeiro é os de casa. Isso aqui é difícil, né, irmãos? Dar glória a Deus quando o assunto é dinheiro. E realmente, a finalidade bíblica para que ele serve. Nós vamos ver no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, que Deus ele faz algumas críticas. Algumas das críticas, a gente vai ver no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, parte B. Deus ele se dirige pelo profeta para toda a nação, por sua infidelidade no amor de Deus para com eles. Por mais que o povo menosprezava, Deus continuava amando. Só que o povo não correspondia ao amor de Deus. E Deus, a primeira coisa que Deus não cobrou primeiro não foi dinheiro. Foi a reciprocidade no amor. Foi no amor. Da mesma forma em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, irmãos, enviando o seu próprio filho. Agora cabe o mundo dar uma resposta para ele. Abraçar essa demonstração de amor. E quantos tem feito? Rejeita, pisa, cospe, menospreza, perseguem aqueles que abraçam a fé. E o pior, perseguição hoje está lá fora, começa aqui dentro. Quantos que trabalham por amor e são perseguidos? Sabe, Diácono Ida, tem gente que almeja cadeira de púlpito, mas Deus não chamou para isso. Mas almeja, faz montinho, faz complô para tirar. Espírito de facção. Não pode ver uma irmã cantando. Que inveja. Se o irmão caiu e logo depois tem oportunidade, critica. Tem que dar glória a Deus, irmão, porque o irmão levantou. Caiu, é do homem. Todos nós podemos cair. O irmão está se esforçando para se levantar. E aí nós fazemos um julgamento. Mas o irmão não merece estar ali. Porque eu nunca caí e não estou lá na frente. Só o fato da tua bobiça, Deus já está proibido. Você tem um passinho mais à frente. Até aprender a ter amor pelo teu irmão. Aleluia. Então Deus estava cobrando o amor dele. E como é que a gente demonstra que amamos a Deus? Ai Deus, eu te amo. Não, você não prova a Deus, porque Deus fala, aquele que não ama o seu próximo. Aquele que diz que me ama e que não me vê, como é que pode amar aquele que me vê? Nós demonstramos amor a Deus amando o nosso próximo, corrigindo quando ele está errado. Quando ele cair, vamos, irmão, vamos, levanta, sacode a poeira, vamos em frente, que está te afligindo, te entristecendo. Eu falhei, me perdoe, irmão, me perdoe, eu não sabia, me perdoe. Irmão, me perdoe por despertar a ele em ti. Isso é demonstração de amor, irmãos, para com Deus. Porque antes do Francisco ser presbítero, ele é irmão. Antes do Isaías ser pastor, é irmão. Antes da Mara ser a mulher de pastor, é irmão. Todos nós somos irmãos em Cristo. Então o que deve prevalecer é perdão, é amor, é união, é um caindo. Vamos, irmão, levanta, vamos andar junto. Porque se eu quero ir para o céu, eu quero te ver lá. Quantos estão descendo à sepultura? Muitos estão indo para o céu. Será que nós vamos ver nossos irmãos lá no céu, lá na glória? Será se nós vamos para a glória? Será se nós estamos almejando ir para o céu? Porque a morte é a única certeza que nós temos, irmãos, nessa vida. Nós não temos certeza de mais nada. Né, irmã Letícia? Mas a morte, todos nós sabemos. Nasceu, vai morrer, irmão. Não tem jeito.
A não ser que Jesus volte, né? E nós não sabemos em que época ele vai voltar. Nós não sabemos. A segunda crítica que Deus faz por intermédio do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 10, até o capítulo 3, falta de honrar a Deus como Pai e também roubando nos dízimos e nas ofertas. E como é que eles roubavam? A gente sabe que Deus ele é conhecido de todas as coisas. E Deus não aceita qualquer coisinha, não, irmãos. Ah, não aceita. Ele não aceita qualquer coisa. Então, quando Deus nos chama para servi-lo, é para ser perfeito. Embora é muito difícil. Mas hoje nós temos a graça que vai nos absolve em muitos casos. Mas tudo vai depender da intenção do coração. Só que o que acontecia? O animal não poderia ter defeito. Tinha que ser perfeito. A não ser que em todo meio houvesse todos defeitos. Deus ia deixar de receber. Já que todos veio com defeito. Agora, irmãos, tinha perfeitos. E eles escondiam o perfeito e entregavam com defeito. É a mesma coisa. Nossa saúde. Às vezes eu não tenho oferta, porque já acabou o dinheiro. Mas se eu venho com o coração alegre, grato, só falta de estar aqui, Deus recebe. Mas aí eu venho, aí eu vou para Deus me receber, para Deus me devolver. Acabou, irmãos. Para ser bem sincero, era melhor você continuar em casa. Foi esforço inútil. Foi inútil. Não valeu. Não valeu. Então Deus cobrou como pai agora a honra que lhe era devida. Agora é como pai. Porque da mesma forma que em um dos mandamentos ele mandou honrar pai e mãe, nós também devemos honrá-lo em atitudes, não só de lábios, não só de boca. Porque Deus já conhece, agora ele quer ver a ação, ele quer ver a atitude. Capítulo 1 também, versículo 6, a parte C, até o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9, aí agora Deus ele vai fazer duras repreensão aos sacerdotes levitas na parcialidade no ensino da lei do povo. Aqueles que eram a herança do Senhor, a quem estavam destituídos todos os bens que os israelitas chegavam, estavam fazendo parcialidade na lei. O que significa isso? Eles distorciam o ensino da lei. Distorciam. E quantos pastores distorcem a palavra de Deus? Quantos abrem igreja, não visando almas, mas visando isso aqui, ó. Porque hoje a empresa virou negócio. Quantos abrem? E pasmem, arrastam multidões. Mas é a coisa mais fácil, né, Diago? É só dar o que o povo quer receber. Sabe por quê? Porque o povo vem para receber. É a coisa mais... Irmão, vou ser bem sincero, a coisa mais fácil é enganar o povo. Sabe por quê? Porque o povo quer ouvir bênção, quer ouvir prosperidade,